Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Fernando Schiller está aqui para falar mais sobre a lei do impeachment conosco. Calma, gente, calma, não, o assunto não está em pauta, não. É a lei do impeachment aí que sofreu mudanças e o Schiller está aqui para comentar, trazer as suas impressões a respeito do que aconteceu de atualização nesse assunto. Tudo bem com você, Schiller? Boa semana, bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Tudo bem, Pedro, Thaís, Cláudio, Sônia, nossos ouvintes. Schiller. Tudo jóia. Olha, a lei na verdade está em tramitação, né, Pedro? Está no Senado, é uma lei que vem com muita força, foi um pedido do presidente Rodrigo Pacheco para o ministro Lewandowski. O ministro Lewandowski presidiu uma comissão, então foi um pedido do presidente do Senado ao decano do Supremo Tribunal Federal para que ele conduzisse uma comissão de juristas, não é, que vem se reunindo aí há meses e agora o projeto está protocolado, está indo para a Comissão de Constituição e Justiça e vai tramitar com muita força, até porque o ministro Lewandowski está saindo agora do Supremo, enfim, a comissão é muito robusta em termos de representação jurídica, né? Há uma certa ideia, quer dizer, se criou uma certa ideia nos últimos anos no Brasil que aquela lei que regula o impeachment, que vem dos anos 50, é uma lei que ficou defasada, né? Ela tem 73 anos agora. Há controvérsia sobre isso, tá? Às vezes se a lei dura 70 anos, a lei comandou, na verdade, ou regulou 2 processos de impeachment que se fez no país, né? Será que ela está realmente defasada, né? Será que tem algum problema naquela lei do impeachment? Um outro fator que levou essa proposta de mudança é essa prerrogativa do presidente da Câmara, essa prerrogativa solitária dele, esse poder solitário que ele tem de encaminhar ou não um pedido de impeachment, né? Então, se criou uma espécie de mania nacional. Então, tem dezenas e dezenas e dezenas de processos de impeachment protocolados que o presidente da Câmara segura, bota numa gaveta e fica, às vezes, o mandato inteiro do presidente da República com aquela fila de pedidos que nunca são respondidos. Isso aconteceu em praticamente todos os governos recentes, né? Isso explodiu. No governo Temer você teve dezenas de pedidos, no governo Bolsonaro, olha, mais de 100, 140 pedidos, eu não sei exatamente o número aqui, mas é um número muito grande de pedidos. Com o Lula não vai ser diferente, não está sendo diferente, né? Mas qual é o problema dessa lei? Para dizer, por isso que me preocupei com isso, li com cuidado, é uma lei enorme, né, detalhada, que na minha visão ela incorpora muitos dos traços, eu diria assim, do debate político atual, né, ou do debate político dos últimos anos, né. E aí ela é preocupante, porque quando uma lei é feita com base, digamos assim, no contexto político, no debate político, a mim parece preocupante, né. Então vou dar só 2 ou 3 exemplos aqui. Primeiro, ela cria mais de 30 crimes de responsabilidade, né? Então é uma legislação que amplia muito o conceito do que é um crime de responsabilidade. E ela passa a incluir questões que, na minha visão, são altamente subjetivas. E aqui eu coloco democraticamente, o ouvinte pode avaliar, vocês podem avaliar. Por exemplo, ela introduz o crime de fake news, que na minha visão sequer é crime no Brasil, não tem crime de fake news no Brasil, tem na legislação eleitoral, na minha visão, uma inserção de fatos sabidamente inverídicos que só deu problema nas eleições, vamos reconhecer isso, quer dizer, nas eleições passadas houve uma brutal interferência da justiça eleitoral, e aqui não entro no mérito, quem foi favorecido ou não, mas uma enorme interferência, não podia chamar o candidato disso ou daquilo, com base numa interpretação feita pelos ministros, seja do TSE, seja da Suprema Corte, né, do que é fato verídico, fato não inverídico. Isso é E aí, imagina o seguinte, se você agora puder protocolar um processo de impeachment lá, porque acho que o presidente faltou com a verdade, né? Eu me lembro que agora, faz questão de 2, 3 semanas, o presidente Lula disse na entrevista aqui dada à Band que o país não havia crescido no ano passado, né, quando no mesmo dia tinha saído o PIB de 2,9% de crescimento. Bom, seria sujeito a um processo de impeachment, né? Teoricamente, alguém poderia interpretar um fato inverídico, né? O país cresceu, ele diz que não cresceu, isso é um atentado contra uma instituição, que é o
faz o cálculo do PIB no Brasil, a economia brasileira. Bom, aí começa uma discussão infinita, né? Outra questão que me chama a atenção inclui a ideia das ameaças, né? A grave ameaça às instituições, né? Então você incitar a animosidade, as Forças Armadas, você inclui um pouco, incorpora aquela linguagem da Lei de Segurança Nacional à lei do impeachment, né? Então, a mim parece muito, muito delicado isso, quando você amplia isso. Por exemplo, ela coloca como crime de responsabilidade, olha a seguinte frase: não aplicar os recursos constitucionalmente exigidos na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviço público de saúde. Ora, então, bom, tem lei orçamentária, tem restrições orçamentárias, enfim. Então, se não aplicou os recursos da saúde e da educação, por que saúde e educação, né? A lei orçamentária, ela compõe muita coisa, né? Então, destaca saúde e educação e põe como um crime de responsabilidade. E aí é o curioso, né? Por exemplo, quando vai para os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aí é bem mais enxuto, né? Inclusive tem um item que me chamou muita atenção. É crime de responsabilidade se manifestar em qualquer meio de comunicação, opinião, etc., sobre processos pendentes de julgamento, né, na Corte, no Supremo Tribunal Federal. Mas aí olha que vírgula interessante: ressalvada aquela exarada, né, no exercício das funções jurisdicionais, não sei bem o que significa isso, assim como veiculada em sede acadêmica, científica ou técnica. Então, vamos lá, acadêmica, científica ou técnica é bem amplo, né? Então, quer dizer que o ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo que está dito aqui, ele pode se manifestar sobre processos pendentes de julgamento, desde que seja um evento acadêmico. Então, se ele for num evento, por exemplo, de Harvard, que faz todo ano, e faz uma palestra e comenta processos em julgamento, processos pendentes de julgamento do Supremo Tribunal, não tem problema nenhum, porque é sede acadêmica. Se ele for num evento de juristas, por exemplo, em algum hotel aqui em São Paulo, algum evento, etc., e comenta julgamentos, com processos em julgamento, também não tem problema, porque é um encontro técnico, né? Então, quer dizer, abre uma porta enorme para que os ministros, em parte, continuem fazendo o que já fazem, né? Que é emitindo opiniões, como os ministros supremos avaliam questões constitucionais, que têm forte impacto político, significa praticamente uma franquia para que eles continuem opinando livremente, desde que o evento seja caracterizado como técnico, científico ou acadêmico, né? Então esse é um problema, quer dizer, é uma lei que é muito subjetiva, ela subjetiviza o crime de responsabilidade. Você sabe bem que no mundo político, quando você abre uma porteira, quando você cria um crime muito subjetivo, atentar contra as instituições, incitar a violência, fazer manifestações racistas ou preconceituosas, etc., contra grupos minoritários, etc., ou dizer um fato sabidamente inverídico, etc. Bom, aí a porteira está aberta para praticamente qualquer coisa, né? Então esse é um primeiro ponto. Mas tem outros aqui, eu não vou me compridar muito, porque a lei é enorme, mas outro que me chamou muita atenção é que ela tira o poder de encaminhamento do presidente da Câmara. Por quê? Porque cabe recurso. Primeiro um recurso à mesa e depois um recurso ao plenário. Daí, em última instância, um pedido de impeachment será encaminhado ou não se tiver maioria simples. Maioria simples significa o seguinte: daqueles deputados que estão na Câmara naquele momento, se mais de metade votarem, né, a favor, está encaminhado o pedido. Então, quer dizer, na prática, tira do poder do presidente da Câmara essa questão. Outra coisa que me chamou a atenção, ela oficializa aquela separação que o ministro Lewandowski fez quando foi aprovado o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma, entre o impeachment e a punição, a perda dos mandatos. São duas votações separadas. Então, aquele jeitinho brasileiro que foi dado na época, né, onde, na verdade, foi rasgada a Constituição ali, né, porque havia uma implicação da perda de mandato, agora fica oficializada essa possibilidade de separação. E, por último, algo que também me chamou muita atenção, hoje o impeachment pode ser, uma ação de impeachment pode ser, ela pode dar entrada, mas assim, ela pode ser impetrada por qualquer cidadão. A partir de agora, não. São apenas processos que seguem a lógica da iniciativa popular. Então tem que ter 1% do eleitorado nacional, né, e distribuídos em 5 estados com um percentual mínimo de eleitores de cada um desses estados. Então ficou bem mais complicado entrar.
mas as entidades podem entrar, partidos, sindicatos, OAB, assim por diante. Então, digamos assim, ele foi restrito para o cidadão comum, mas, né, vamos dizer assim, chancelado para instituições e para projetos de iniciativa popular, né? Enfim, são mudanças muito importantes, uma lei que vem com força aí. Eu acho que o país precisa discutir bem, né? Eu acho que, na minha visão, se me permitirem uma opinião, eu diria assim, essa ampliação generalizada do que é crime de responsabilidade pode criar muita instabilidade política no país. E se entregar isso para a maioria simples de deliberação, nós podemos estar introduzindo um elemento parlamentarista no presidencialismo, ou seja, basta ter uma maioria simples ali no plenário, um crime muito aberto, então você pode ter uma crônica instabilidade do país, em termos de governabilidade. Schiller, esse projeto assim, é de um absurdo completo. Eu não acredito que ele prospere, né? Até porque para que ele avance vai precisar contar com o apoio da Câmara, e isso é absolutamente improvável que aconteça. Até porque o presidente da Câmara, não só em defesa das próprias prerrogativas, mas da instituição mesmo, né, não vai abrir mão nunca, né, da prerrogativa constitucional de acatar ou não pedidos de impeachment. Isso é uma prerrogativa do presidente da Câmara, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como eu disse no começo do programa, né, e já falei aqui várias vezes, né, conheço isso de muito perto, né. Ele morre de ciúmes do protagonismo do presidente da Câmara. Ele quer acabar com isso, né? Primeiro ele quis acabar com isso, e a origem da comissão foi exatamente durante o governo Bolsonaro. O problema é que no Brasil as coisas são muito lentas, né? E aí eles não tiveram. Foi ali um misto de falta de coragem, né, de aprontar isso ainda durante o governo Bolsonaro, e também falta de tempo, né? Meio que usaram a falta de tempo para não concluir esse trabalho, né? E a pessoa convidada para coordenar essa comissão foi ninguém menos do que um ministro com claras ligações ao PT, ao presidente Lula, né, claras ligações político-partidárias que todo mundo conhece, né? Então o ministro, aliás, Chile, é só uma observação, ele é o mais velho dos ministros do Supremo, mas não é o mais antigo na corte, né? Ele não é o decano é o ministro Gilmar Mendes. É verdade. Não é? Mas o ministro Lewandowski, a gente conhece as presepadas que a gente acompanha aí, né, durante todo o período do exercício da função de ministro do Supremo. A gente vem acompanhando as presepadas que ele tem feito. E aquela coisa do fatiamento de um artigo da Constituição para pegar leve com a Dilma no impeachment, aquilo ali foi um daqueles absurdos que o Brasil produziu, que as autoridades... E foi um absurdo ali, em duas, como é que chama isso? Em parceria com um tipo como Renan Calheiros. Os dois, Renan Calheiros e Lewandowski, que perpetraram aquilo. E aquilo prevaleceu, né? Coisas do Brasil mesmo, né? E o que a gente vê nesse projeto é um projeto destinado, primeiro, a reduzir ou a tirar das mãos do presidente da Câmara uma prerrogativa que está consagrada na Constituição e na tradição da política brasileira. O segundo objetivo desse projeto malandro é o de blindar os ministros do Supremo Tribunal Federal de processos de impeachment. Tem lá, só o Alexandre de Moraes tem mais de 30 pedidos, requerimentos de impeachment. E olha, quase todos se enquadram nesses detalhes aí, né, que o Chile destacou muito bem, que é exatamente aquela coisa de que o ministro não pode se pronunciar fora dos autos, desde que, né, e esse desde que abre a possibilidade de os próprios ministros do Supremo interferirem em qualquer, que eles serão chamados a interpretar a lei, né, e o pedido do impeachment que estiver eventualmente prosperando, e eles é que vão decidir se o impeachment do próprio colega vai ou não vai prosperar. Enfim, é daqueles projetos tristes, lamentáveis, né, oportunistas e casuístas, porque foi feito contra o Bolsonaro, né, mas só que chegou tardiamente, e feito para blindar, para retirar o poder do presidente da Câmara e também para blindar ministros do Supremo. É um escândalo.
Schiller, obrigado pela participação hoje aqui no Jornal Gente, hein? Até a semana. Boa semana, grande abraço. Abraço. Tchau, Schiller.